let's take a drive down to the riverbed. Lay under summer skies. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Casa é Sentimento. Eu sou a Letícia Capozzi, corretora de imóveis. E olha só, já tá difícil aí para vocês aguentar uma Letícia? Hoje nós somos duas Letícias aqui. E antes de eu apresentar para vocês a outra Letícia, vou contar aqui como é que eu me conectei com ela. Ela usa uma frase no Instagram dela, que é uma delícia de ver também, que a gente vai deixar o contato aqui, que é a seguinte: sem conexão não tem conversão. Para a nossa profissão, isso é gigantesco, porque tudo que a gente faz como corretores de imóveis, né, no mercado imobiliário tem a conexão como base. Toda transação de sucesso tem a conexão. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, vou apresentar aqui para vocês Letícia Roveri, a Lê, né? Que a gente é Lê. Sim, Lê. Muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. E só para eu me apresentar, então, brevemente, né? Bom, da onde eu vim? Eu sou formada em administração de empresas. Fiz uma especialização em gestão de negócios, ingressei no mundo corporativo, mas a minha passagem foi bem breve, porque não me identifiquei e resolvi empreender. Então, eu comecei uma marca de roupas, chamava Ale Rock, empreendi nela por 8 anos. Foi assim, eu peguei uma oportunidade de mercado, na verdade, porque ela era 100% online. E eu brinco que 10 anos atrás o e-commerce no Brasil era um bebê. Já andava, mas era um bebê. E eu peguei esse gancho, assim, e, enfim, construí isso. Então, já estou nas mídias sociais, aí nesse caminho fazem 10 anos. E eu fui construindo, então, uma experiência, entendendo um pouco melhor como funcionava isso, porque, pessoalmente, é uma coisa, mas quando a gente está online, essa conexão tem que ser ainda maior. Sim, com certeza. E tem outras estratégias para usar, enfim. Eu decidi encerrar essa marca no final do ano passado, por motivos pessoais, e quando eu encerrei, novas portas se abriram, as outras marcas que me seguiam lá dentro pediram para eu ajudá-las no negócio delas, então seja na parte de moda, né, que era desenvolvimento de coleção, estratégias de venda e tudo mais, mas principalmente na parte de comunicação visual, branding, que eu sempre fiz o branding da marca sozinha, me pediam para também ajudar, e daí eu vi a oportunidade de negócio aparecer, e eu comecei com mentorias. Então, hoje eu dou mentorias personalizadas para marcas, principalmente que estão estruturando aí o seu negócio, ou já estão há um tempo e precisam de ajuda na parte online, na parte de mídias sociais. Era isso que eu ia perguntar. Essas mentorias, elas são focadas, então, para as pessoas que querem ter sucesso no online, que, na verdade, acho que não tem como fugir disso, né? Isso que eu ia comentar, porque, assim, hoje, qualquer pessoa que tem um negócio, que seja autônoma, enfim, se você não está online, se você não tem, né, um Instagram, uma rede social, você não tem um cartão de visitas. Hoje, ninguém mais entrega um cartão de visitas físico. Você precisa ali ter algum lugar para a pessoa te acessar e começar a te acompanhar na hora, né? E às vezes ela vai pesquisar, e é muito engraçado, né? Porque às vezes você vai pesquisar o nome de alguém ou de uma empresa, um tanto quanto curioso quando você não acha nada ali no online. Sim. Porque você vai buscar referência. Sim. Hoje tá tudo aberto, né? Sim. Então, assim, peraí, deixa eu ver quem é, né? Com quem que eu tô me conectando. Sim. Eu imagino até que os meus clientes fazem isso, um ou outro. Porque eu faço também. Claro. Se eu quero contratar um serviço, alguma coisa, eu dou uma pesquisada, eu vejo quem é, o que tá rolando, o que estão falando, né? A gente tem várias coisas para falar, né? Porque a conexão ela envolve vários aspectos e eu adoro falar desse tema. Eu vou contar uma historinha aqui rápida que eu estava até te contando aqui nos bastidores. Depois você tem uma interessante também que eu te pedi para compartilhar, para daí a gente começar a explorar esse universo da conexão. Eu lembrei de um colega do mercado imobiliário, ele é advogado, né? O Gabriel Villarreal. Aliás, eu espero que eu vou pedir para os meninos fazerem um corte aqui, para a produção fazer, porque eu quero que chegue nele, porque, Gabriel, estou te esperando aqui na mesa também. O Gabriel, ele dá treinamentos sobre vendas utilizando o método Disney, né? Que é encantador, realmente. E ele estava contando uma história outro dia, de quando ele foi comprar um carro, ele chegou na concessionária, e falou que ele precisava de um carro de 7 lugares. E o vendedor que atendeu ele começou a falar da potência do motor, de quanto chegava na rodovia e tarará. Só que assim, não era o que ele estava buscando, não era o fator ali motivador da compra. Na verdade, ele queria um carro com 7 lugares, porque a sogra dele tinha acabado de ficar viúva
E ele queria carregar a sogra no carro dele. Então, é o casal, ele, a esposa, 2 filhos, e ele queria um lugar para a sogra, porque quando a família está no carro, eles estão sempre cantando com as crianças, criando memórias afetivas. E ele achou que para a sogra seria muito importante essa conexão naquele momento. Então, assim, o vendedor perdeu a oportunidade de saber qual era o motivo pelo qual o Gabriel estava precisando de um carro com 7 lugares. Sim. No fim das contas, ele comprou o carro, deu até uns toques lá para o vendedor, mas eu acho muito bacana essa história. E aí, se você quiser já emendar a sua, ou quiser comentar um pouquinho, porque basicamente tem a ver também com o atendimento, né? Sim, sim. É que o atendimento é onde você tem a chance de explorar essa conexão, Sim. né? Então, assim, e normalmente você tem uma chance. Se você não fizer direito da primeira vez, já era. Você não vai ter uma segunda oportunidade, a pessoa vai desistir, né? De tentar um próximo. Tem uma frase, né? Já falaram aqui no podcast que você tem uma única chance de causar uma primeira boa impressão. Sim, sim, né? É bem isso. É. E a gente estava conversando, né, sobre a minha experiência negativa de atendimento, mas eu dei um exemplo de um atendimento online, que eu perguntei se tinha um produto, a pessoa respondeu, não. E eu perguntei, tem alguma coisa parecida? Ela respondeu, não. Nossa. Só, ponto. Eu falei, nossa, mas é exatamente isso. Perdeu a oportunidade, porque assim, tudo bem não ter. Não tem o que ela fazer, realmente não tem. Mas você pode falar, olha, nesse momento não tem, esgotou, porque foi uma peça de muito sucesso. Mas a gente está pensando em repor, poderia até ser mentira. Sim. Sabe? Mas assim, você deu ali um contexto para a pessoa. E olha, você gostou? Eu posso ver se a gente consegue pedir uma exclusiva para você. Ou quando chegar a próxima coleção e tiver algo parecido, eu te chamo aqui. Você estava falando pelo WhatsApp? Foi por Instagram. Pelo Instagram. Por mensagem de Instagram. Então ela viu o teu nome. Era uma também, loja. né? Sim, ela nem viu quem chamou eu seu sou. nome, tipo, oi, Letícia. Não, Nem ela até isso. se apresentou, ela falou, oi, eu sou X, o nome e tal, vou te atender. Na hora que ela foi, até cria uma expectativa assim, não tem. Foi só isso. Eu falei, nossa. Simples assim. Não, simples assim. Eu falei, você pede oportunidade, porque assim, eu acho que hoje prestar um bom atendimento é o mínimo. Sim. Porque assim, é o mínimo. E se você não presta um bom atendimento, aquilo que a gente falou, já era. A pessoa vai falar mal da sua loja, não vai te indicar, vai acabar com tudo. E eu deixei de seguir a marca na hora, pra você ter ideia. Então perdeu uma potencial cliente. Ou não? Não dei, porque eu não tenho com quem conversar ali. Era uma vendedora, né? Assim, pra eu acessar uma pessoa, enfim. Mas eu falo, a gente precisa prestar um bom atendimento no mínimo. Só que para você criar uma conexão, aí você entra em outra coisa. Aí você precisa superar a expectativa. Porque, assim, uma coisa... as pessoas falam assim, você precisa conquistar os seus clientes. Eu falo, a gente não precisa mais conquistar, a gente tem que encantar. Conquistar é diferente de encantar. Sim. Muito diferente. Porque, assim, conquistar é você fazer o que ele queria e deixar ele satisfeito. Encantar é você superar a expectativa. Você uma e coisa além. E além. Ele não estava esperando aquilo. Fala, nossa, eu nunca imaginaria. Por exemplo, quando eu reformei minha casa, fiz um projeto de interiores e tal, a gente mudou para lá, chegou um arranjo de flores maravilhoso da arquiteta que tinha sido responsável, combinando com as cores da casa. Então, assim, eu não estava esperando aquilo. Isso é superar a expectativa. E você nunca vai esquecer, né? E daí você indica para outras pessoas, exatamente. Então, assim, não, muito bacana, são diferenciais, né? E esse movimento que você fez nesse contato é curioso, porque assim, você chegou até a loja, né? Você se interessou por um produto. Eu já estava interessada. Você já estava, então não foi nem um cliente, tudo bem. Você foi ali, pescaram você pelas redes sociais. Mas assim, o cliente já estava ali, de mão beijada. Eu já estava pronta para comprar, para ser bem sincera, porque eu queria aquilo, né? Eu perguntei, exato. Assim. E fazendo um comparativo aqui como os meus clientes de imóveis chegam para mim. Então, chega um lead, né? Ele vê o anúncio do imóvel, ele clica ali ele tem algumas opções, mas geralmente ele clica no WhatsApp e a mensagem vem direto para mim. E eu te mandei também um post hoje, né? Sim. Da pergunta que um cliente estava fazendo ali online também, e a resposta também foi não. E o outro que respondeu, que deu uma resposta que conecta, oi fulano, tudo bem? Olha, sobre esse produto aqui que você se interessou, tal. Tipo, você olha as duas mensagens e fala qual profissional você escolheria para te atender. Obviamente que aquele que chamou pelo seu nome, né? Você falar o nome da pessoa já gera um impacto super legal. E quando vem o contato para mim, eu sempre olho ali se o nome está disponível, porque daí eu já chamo, já respondo a pessoa, oi fulano, oi Maria, oi João, né? E já chamo pelo nome, oi, tudo já bem? humaniza. Eu não respondo simplesmente assim, oi, está disponível.
Sim. Nem combina comigo. Isso Oi, é muito frio, tudo bem? Como muito vai? impessoal, Esse imóvel fica no condomínio X, está disponível, posso te ligar? Qual o melhor horário para te ligar? Então, a partir daí, eu já crio uma primeira conexão. Depois eu parto para o telefonema, que eu acho que Sim. é importante o cliente, eu gosto que ele ouça o meu tom de voz e eu gosto de dar o espaço, né? Então aí a gente vai para um outro ponto, mas basicamente é a mesma coisa. Dependendo da forma que eu responder, com que eu responder aquele lead, ele vai embora. Sim. E no nosso caso, né, para você entender, acho que você sabe mais ou menos como funciona. Você já comprou imóvel. Sim. Você está procurando imóvel, você começa a disparar contato para todo mundo. Se você não tem um corretor de confiança, você vai disparar. E aí vai começar a entrar um monte de corretor em contato com você. Obviamente que você vai fidelizar aquele que te deu. Que você se conectar, para você ser bem se sincera. conectar, exatamente. E assim, eu acho que isso, a gente volta na questão da primeira impressão. Você já sente também. de cara. Né? E mesmo assim, quando a gente se conecta, tem vários pontos aqui para a gente falar. A gente tem que tomar cuidado com o depois também, né? Também. Porque às vezes qualquer coisinha que você fala, você pode botar tudo a perder, né? Isso que você estava falando, né, do processo que vocês têm, né? Primeiro vem o lead, daí como você vai tratando essa pessoa, é mais ou menos o que eu encaixo, que eu te contei também, que eu chamo de caminho da conexão. Que assim, tem pessoas que já estão prontas para comprar, que elas já estão ali no final do caminho. Sim. E tem pessoas que não. Aliás, que a gente adora esse tipo de cliente. Tem pessoas que só estão ali, talvez, com interesse. Quem sabe, será que eu mudo de casa ou não? Tá numa outra etapa da jornada. Outra etapa da jornada. E daí, o que você tem que desenvolver para gerar essa proximidade, essa conexão e criando essa identificação, trabalhando esse cliente até você chegar no ponto dele escolher um imóvel e vender. Mas, assim, não é papum. Tem cliente que até pode ser, porque tá com, né, uma pressa, um prazo, enfim, ou gostou muito rápido. Da primeira casa já gostei, quero comprar. Às vezes o cliente já tá na jornada de comprar um tempo, ele viu aquela casa, já aconteceu comigo. Eu tive a sorte, né, o cliente estava na jornada de compra, ele já tinha visto vários imóveis e eu tinha um produto que se encaixava na necessidade dele, gerou o lead, a gente agendou a visita, ele já fez a proposta no mesmo dia. Só que isso... é a minoria. Se eu for olhar para todas as transações imobiliárias que eu fiz até hoje, ele é o único. Sim. Que foi assim, papum, que eu não precisei mostrar. Ele falou, não, Letícia, eu já conheço o prédio, já sei a torre, já sei a posição solar, eu quero ver o apartamento. Sim. Ponto, comprou. Né? Ver assim, ver de perto. Sim, né? Eu acho que um ponto dessa questão da conexão é que, assim, uma coisa que eu sempre falo também para as minhas clientes, as pessoas compram pelo emocional. E daí isso vai entrar também na questão até do exemplo do carro que você deu. O racional, que é a funcionalidade, quantos quartos tem, se o local é próximo de onde eu trabalho, isso é funcional, isso é o racional. Agora, as pessoas compram por emoção. E daí o que você faz, né, e daí qual é o trabalho da conexão? É você entender o que a pessoa realmente quer, realmente precisa, além do racional. Sim. Porque racional, daí você bate em preço, em metragem, enfim, nas coisas ali. Mas, assim, você precisa entender o emocional da pessoa, porque ela vai comprar pelo emocional. Sim. Ela não vai comprar pelo racional. Porque senão alguém te ligaria e falaria, que casa que você tem até X valor? Essa? Então tá. Não. Ela vai lá conhecer a casa, ela vai ver se bate algum sentimento, se desperta alguma coisa. É emoção. E isso não é só para casa. Casa, principalmente, porque tem um alto valor, né? Mas, assim, é para qualquer compra. A gente compra pelo emocional. A gente justifica que a gente comprou pelo emocional, pelo racional. Mas eu comprei porque valia a pena. Eu comprei por causa disso. Mas, no fundo, quem tomou a decisão foi o emocional. Com certeza. Eu lembrei de mais uma coisa do Gabriel aqui, que eu tô ouvindo você falar e eu lembrei. Ele comprou um apartamento também, ele conta, né, que ele não queria térreo, ele queria um andar mais alto. E o corretor que atendeu ele tinha uma oportunidade, um apartamento garden, né, que é um térreo que tem um jardim. E ele falou que ele achou o corretor sensacional. Por quê? Ele viu que o Gabriel já sabia, já tinha informação de que o Gabriel tinha filhos pequenos, e esse apartamento garden, ele dava de frente para o parquinho, para a área de lazer do empreendimento. E aí o cara falou, Gabriel, você curte churrasco? Imagina, você tá ali no final de semana fazendo o seu churrasquinho e vendo seus filhos brincando na cara do gol.
ele comprou o Garden, que ele não queria. Então, olha a sacada do corretor. Sim. Talvez para um casal de idosos, por exemplo, o Garden na frente da área de lazer não faz muito sentido. Sim. Porque o casal idoso, ele quer distância da área de lazer. Ele não quer barulho, ele quer um andar mais alto, ele quer privacidade. Né? Mas ali para o Gabriel fez total sentido. Ainda ganhou um quintalzinho ali, que foi uma extensão. Né? Legal. Agora, bom, a gente falando da conexão, a gente tem vários pilares aí, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho desses pilares, porque a conexão, ela gera relacionamento. Relacionamento gera confiança. Essa é uma tríade que eu uso para mim. Sim. E a partir da confiança, o negócio pode acontecer. Sim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses pilares. Eu acho que confiança, né? O que faz a gente sentir confiança, né, num relacionamento. Primeiro, a gente precisa fazer o processo ser o mais humanizado possível, que é aquilo que você comentou. Você tem que primeiro ouvir, você tem que primeiro escutar a pessoa, você tem que entender o que ela precisa. Aí eu até entro numa palavra que é empatia, né? E também a escutativa, que você comentou comigo. Mas, assim, para gerar essa confiança, então, e quando eu pensando direto no ramo de corretor de imóvel, assim, eu acho que tem várias coisas que dá para Fala aí, Lê, olha lá, gente, já pega o bloquinho aí para anotar. Vários insights. Primeiro, eu acho que, comentei com você também, eu acho que simplicidade conecta. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um relacionamento com uma pessoa, você não quer, principalmente um corretor de imóveis, tudo bem, nossa, olha, eu sou top, eu vendo muita casa, olha, você pode confiar em mim, eu tenho muita autoridade. Tudo bem, mas eu não quero um relacionamento que você tenha autoridade, às vezes passa até arrogância, não. Sim. Eu quero alguém que me entenda, eu quero um guia que eu consiga conversar, que eu me sinta próximo. E eu acho que a simplicidade conecta. Quando a gente usa, por exemplo, né, num lugar que você está conversando com alguém, você começa a usar a palavra difícil, a pessoa não consegue captar nem o que você está falando, não entende direito, aquilo já bloqueou. Então, assim, a simplicidade vai sempre conectar. E vai gerar mais confiança a partir do momento que você começa a construir esse relacionamento próximo e humanizado. Eu falo que... Desculpa, eu vou ter que tomar água, peraí. Imagina, toma aí. Vamos tomar, eu tomo também. Deu um negocinho aqui na garganta. Eu ando tão pigarrenta aqui, quantas vezes eu já engasguei aqui, mas faz parte. Faz parte. Então, quando a gente começar a falar de tossir. Ah, normal, Lê. Depois eles cortam. Na verdade, a gente nem corta muita coisa aqui. Tá. Desculpa. Imagina. Você estava falando dos pilares, né? Nossa, até perdi meu raciocínio. Corta. Não, tranquilo. Você estava falando do pilar, você estava falando da humanização, que é muito simples. Sim, de né? simplificar. Tá. E por que a gente estava falando de ser simples? Não é nem de ser simples, porque você falou da confiança, era da confiança que eu queria abordar, dos pilares lá, você abordou confiança. Confiança, o que gera confiança? Você sentir que a pessoa, em primeiro, assim, para mim, é você sentir que a pessoa não está querendo passar por cima de você, que ela não está, né, que ela está sendo totalmente transparente com você. E daí eu vou entrar numa questão da transparência que eu sinto muito na corretagem de imóveis, assim. Existe um gatilho mental que a gente usa para vender as coisas e ele funciona, por isso que as pessoas usam, que é o da escassez. Pode ser de escassez de tempo, pode ser de escassez do produto. E, gente, venda de casa, ela é escassa por natureza, só existe uma de cada, né? Então, a casa, ela já é, por natureza, uma venda que você pega no gatilho da escassez. Só que uma coisa é você usar isso de forma negativa, que é você gerar um gatilho que gera ansiedade, angústia, medo. Então, por exemplo, você falar para a pessoa, nossa, olha, mas essa casa tem 3 pessoas interessadas, se fosse você eu andava rápido. Isso vai gerar um estresse emocional na pessoa. É óbvio que daí daí seria o gatilho emocional positivo. É você usar o gatilho da reciprocidade. Então, na verdade, você está tentando ajudar a pessoa. E como que é ser transparente com isso? Se não tiver ninguém interessado na casa, não tem. Então, pronto. Agora, se tem, ou se a pessoa foi lá ver uma vez, você pensou, você fala, nossa, realmente, deixa eu avisar aquele cliente que tinha gostado, que agora vai ter outro interessado. Aí você está fazendo o quê? É uma troca, você está realmente ajudando, a pessoa percebe que você está sendo empática com ela. Olha, deixa eu te avisar, que eu sei que você gostou muito, tem uma pessoa interessada, só para você ficar sabendo, não sei se isso te ajuda ou não, mas é diferente de você de cara já falar, mas então olha logo, porque tem gente querendo. Nossa, isso já desperta. Como você comunica, né, Lê? Porque
quando você começou a falar disso, eu falei, cara, isso às vezes acontece. A última casa que eu vendi agora, lá no seu condomínio até, eu tava com muita gente interessada na casa, de verdade, de verdade. E assim, tem um jeito de você comunicar. Por quê? Porque alguns clientes falam que assim, isso é papo de corretor. Assim, é papo de corretor para querer vender. E às vezes não é, mas eu acho que dá essa impressão pela forma como você comunica mesmo. Sim. E porque né? todo mundo fala. Então, e todo mundo usa o tempo inteiro esse gatilho, e essa fala, né? De que tem muita gente querendo, você vai ficar sem. Isso já é muito, assim, batido. Então, as pessoas já às vezes, nem levam a sério. Você tá falando por falar. Por isso que quando você tem a relação de confiança, você confia na pessoa. Sim. Aí se ela te falar isso, você sabe que é uma verdade. Você sabe que ela não tá só tentando vender. Exato. Porque você já tem aquela conexão com a pessoa, entendeu? Mas daí é uma relação diferente. Não, e é interessante porque isso também acontece no momento da captação do imóvel. Geralmente, os corretores, eles abordam os proprietários da mesma forma. Eu tenho o cliente para o seu imóvel. Às vezes eu não tenho o cliente para aquele imóvel. Então, a minha abordagem posso visitar o seu imóvel? Eu tenho interesse em conhecer? Eu tenho uma carteira grande de clientes e quem sabe, eventualmente, ele se encaixa em algum cliente que eu tenho nesse momento. Porque é mais um papo de corretor mesmo. E às vezes esse corretor, ele fala isso para ele captar o imóvel. E às vezes ele capta o imóvel, mas ele nunca leva um cliente, ou ele nunca leva uma proposta, nada disso. Né? E assim, o cliente, ele espera isso. Ele já está esperando, porque isso aí todo mundo faz. Então, a gente entra também naquele algo mais que você fala, né? Eu, como corretor, o que eu vou fazer de diferente? Uhum. Né? Que abordagem que eu vou usar que vai fazer o cliente falar, opa, peraí, ela é diferente? Quero saber como é que é esse negócio aí. Sim, né? Com certeza. E Lê, falando dos gatilhos, né? O que a gente pode usar de gatilho? Bom, Vê se você consegue trazer mais um exemplo aí pra gente. Os gatilhos que eu chamo de positivos é o da reciprocidade, que eu comentei, e o da empatia. Então, assim, o que é um gatilho de empatia? É você realmente... Empatia, né? Aquele pressuposto, se colocar no lugar dos outros. Isso é o óbvio, mas, assim, é você entender que as pessoas são diferentes. E, assim, por mais que você esteja vendendo uma casa... mas essa casa tem essas funções, isso e isso. Uhum. Mas as pessoas que você leva para ver aquela casa são diferentes. E quando você desenvolve um cliente, você tem que entender ele muito a fundo. Então, a empatia é você desenvolver... quais são as dificuldades desse cliente, o que ele sonha em ter, quais são os desejos. O desejo dele, é aquilo que eu falei, o desejo dele não é ter uma casa de 3 quartos, isso é a função. Tá. O desejo dele é poder ter mais... como fala, qualidade de vida, respirar ar puro. Então, eu quero uma casa que tenha mais árvores em volta, eu quero ter proximidade com um lugar que eu possa sair de manhã e caminhar, porque eu levo muito a sério isso. Então, assim, você entender o cliente, não é só o cliente bater na sua porta e falar, estou interessado naquela casa. Tudo bem, você vai levar ele para ver a casa? Vai. Sim. Mas desenvolver ele a fundo e entender o que ele precisa. E isso você vai conseguir na conversa, no relacionamento. Então, assim, se aprofundar. E daí você vai ter empatia, porque daí você já vai sacar o que ele precisa de verdade, o que ele quer de verdade, para você poder... E é aquilo, não só entregar o que ele precisa, entregar o que ele quer, e um pouco além. E você tá me fazendo lembrar aqui, né? Por exemplo, às vezes o lead entra, ele viu o anúncio do imóvel, ele viu que tem algumas coisas que ele precisa, ou que ele gosta, tal. E aí, eu já fiz uma média de tempo que eu fico no primeiro contato por telefone com o cliente. Entre 17 e 20 minutos. E não é uma entrevista, porque fica chato. Sim. Né? É uma conversa que eu vou desenvolvendo, eu começo a mostrar para o cliente que eu estou interessada no que ele está me falando, que é a escutativa, e aí ele começa a soltar. E aí eu vou anotando tudo ali no meu CRM, tudo. Eu anoto quantos filhos ele tem, a idade, tudo que ele me fala. Eu gosto de vinho, eu gosto de yoga, eu gosto disso, eu gosto da minha esposa, trabalha professora de escola. Eu anoto tudo. E às vezes já chegou o ponto de eu falar, olha, essa casa não vai te atender. E assim, o meu interesse é vender, óbvio, mas mais do que isso, o meu maior interesse é ter um cliente satisfeito. Sim, claro. Porque aí tem outro gosto a minha comissão, né? Então, assim, já cheguei até o ponto de falar, olha, essa casa não vai te atender, porque ela tem um fundo, as coisas que o cliente não consegue ver ali no anúncio, e que eu percebo e falo, não vai te atender. Eu já atendi uma família, por exemplo, que tinha um filho especial.
e eles precisavam de um condomínio com, no máximo, 11 minutos de distância do pronto-socorro, ali da Santa Casa. Então, eu selecionei os imóveis. Foi um cliente que chegou para mim sem imóvel nenhum, era uma indicação. Queremos um imóvel em Vinhedo, ponto. Aí eu comecei a desenvolver esse cliente. Ela até veio aqui no podcast já, veio aqui gravar a história dela. Hoje a gente é super amiga. Mas eu fui desenvolvendo ela, a família e tal. E ela apontou para mim, olha, meu filho é especial, ele tem convulsão, ele faz tratamento, eu preciso ter o pronto-socorro. Então, assim, imagina que péssimo eu querer empurrar para ele uma casa que tudo bem, que às vezes atendesse, mas que de repente era uma casa que eu queria vender para ele. Sim. E que fosse distante da Santa Casa, entendeu? Sim. Então, realmente, a gente só consegue isso escutando. Sim. Né? E uma outra coisa também que eu acho que a gente tem que ser adaptável, a gente tem que se adaptar ao cliente. E isso é meio complicado. Quando eu falo para as pessoas não acreditam, mas assim, quando eu vou atender, vou dar o meu exemplo, quando eu vou atender minhas mentoras fisicamente, e até online, porque a parte de cima a pessoa tá vendo, até a roupa eu me visto de acordo com a pessoa. Que legal. Isso faz muita diferença para se conectar corretamente, assim, porque assim, cor, roupa, formato, porque assim, às vezes, é aquilo que eu falo, às vezes a pessoa, ela quer um aconchego, um conforto a mais, e como a gente se veste, como a gente se porta, distancia. Nossa, você é a segunda convidada, e olha que assim, você não é do mercado imobiliário, e eu já tive uma convidada aqui, eu já falei, Lê, você tem que vir trabalhar comigo. Vou ficar convidando. Eu recebi uma corretora aqui, que vem de alto padrão em São Paulo, a Paloma, uma querida, e ela falou isso, ela consegue identificar como é que ela tem que se vestir para atender aquela pessoa, aquela outra pessoa, mas como assim? Mas eu falo para as pessoas, não é que você perde o seu estilo, não é isso. Eu nunca vou me vestir de uma forma que eu não quero me vestir, né? Ah, sim, mas você assim, adapta, né? Você adapta. Então, você assim, sabe eu tenho com quem cliente, você vai usar uma estampa, com quem exatamente, você vai... eu tenho cliente que, para eu me conectar com ela, eu coloco ali um saltinho, me arrumo mais e tal. Tem cliente que é mais criativa, que é mais ousada, e daí eu vou nessa vibe também atender ela. Legal. Tem cliente que não, que é mais quietinha e tal, então eu vou também... Eu tô vestida hoje para falar sobre conexão, por exemplo. Mas isso é uma técnica, assim? Você aprendeu isso? É técnica de imagem, né? De você entender sobre a imagem das pessoas. E isso tá em roupa, maquiagem, cor, postura, tudo. Então, eu não estudei sobre isso, mas como eu trabalhei muito tempo com moda, fazia muito parceria com consultoras de imagem e estilo, eu fui aprendendo algumas coisas, algumas técnicas. Você consegue dar uma palhinha pra gente? Tipo assim, corretores, mais a mulher, porque o homem é mais básico, né? Mas assim, a mulher, o que não usar de jeito nenhum, alguma coisa que você fala que, não usa que você vai repelir o cliente. Ai, não Tem consigo alguma coisa pensar específica? nisso, acho que não, porque eu acho que depende muito, igual. Letícia, se eu fosse uma corretora de imóveis, eu sei que, né, a gente precisa também, e vem muito disso. Eu acho que o estereótipo de corretora de imóveis é a pessoa estar vestida de preto, com escarpão, blazer. Isso é um estereótipo, não é? Sim, tô errada? É um estereótipo. Então, assim, só que assim, quantas pessoas se encaixam? A sua personalidade se encaixa nisso? Não sei. Não. Então. Não. E daí, inclusive, talvez... eu vou contar depois uma coisa. Às vezes, quando você tá vestida no estereótipo, você não se enxerga ali, a pessoa também não se conecta com você. Tudo bem, por que as pessoas usam tanto isso? Porque passa autoridade, passa ali uma confiança, parece que você é uma pessoa de respeito, ok? Mas tem formas de você parecer que tem respeito e tudo mais. Por exemplo, você poderia estar de calça jeans, um blazer legal e um tênis. Sim. E você ia estar bem arrumada. Exato, e você se conecta mesmo assim com a pessoa. Mas, assim, são elementos, e é muito difícil, porque é isso que eu falo, você se adapta de acordo com a pessoa, né? Com certeza. Então não tem uma fórmula mágica, mas acho que é uma questão de você sentir também. Às vezes, quando o primeiro contato, óbvio que você não vai conseguir, né, já ter uma... identificar. Não. Mas assim, eu acho que conforme você vai desenvolvendo o cliente, você já vai vendo, talvez ele... Mas é muito disso, ele é mais ousado, mais extrovertido, mais retraído. Ou até você perceber a forma que ele se veste também e ver como você consegue se conectar com essa forma que ele se veste, se vestindo. Sim. Não exatamente igual, mas assim, elementos, sabe? Então assim, é uma pessoa extremamente casual. Ela vai de chinelo visitar as casas, não tem pra você pôr um escarpão pra vender casa pra essa pessoa. Ah, sim, eu já tive clientes assim, até clientes que de alto padrão, que iam ver os imóveis assim, de chinelinho, que às vezes o proprietário fazia julgamento, você ficava olhando e falava, será? É que a pessoa tá no momento de lazer dela, ela não tá trabalhando ali, ela tá resolvendo uma coisa da vida pessoal. Com né? certeza, então, não tem porquê, né? Então, eu acho que a gente tá conseguindo quebrar cada vez mais esse negócio de igual, eu vou dar uma palestra, eu não preciso necessariamente de um blazer para as pessoas me respeitarem. Sim. Claro, concordo. eu gosto de usar blazer, não é nem isso, mas assim, não é isso que faz a diferença mais, sabe? Então, acho que a gente tá conseguindo quebrar
esses estereótipos, esses padrões, assim, hoje. Isso é ótimo, Não, né? e dá mais liberdade e você vai se sentir mais confiante quando você tá vestida de si mesmo também. Não, às vezes você vai mostrar um terreno, por exemplo, num condomínio de alto padrão. Não dá pra você mostrar terreno de salto agulha, por exemplo, porque fica enfiando no barro, você ainda passa vergonha porque você vai cair, vai levar um tombo, vai ficar preso ali no mato. Tem corretora que usa, mas é porque ela gosta do salto, é um padrão, ela não abre mão, mas assim, eu me libertei disso também. Eu posso estar bem vestida ali com um tênis, que é confortável, e até eu vendi uma casa que o terreno tinha um declive bastante acentuado, e o acesso para casa era por uma rampa. E eu não me liguei nisso. A proprietária depois veio falar para mim, falou, olha, não vende salto aqui, porque você tá descendo toda torta a rampa, você vai espantar os compradores da minha casa. Vão ficar assustados. Eu falei, gente, olha que sensacional a percepção dela. Eu tava achando que eu tava fazendo bem, indo mostrar a casa de salto. Eu nunca mais voltei lá. Eu vendi a casa, né? Mas assim, eu nunca mais voltei lá de salto, porque realmente eu tava mostrando que era difícil descer ali. O acesso e, era difícil, o cliente não tá olhando o meu sapato, entendeu? Não. Era capaz dele olhar porque eu tava ali toda torta descendo. Mas assim, já mostrava também, eu já tava comunicando ali que, ó, é difícil descer essa rampa, tá? Ó, tô de salto aqui, mas também de salto, né? Então, nunca mais voltei lá de salto pra mostrar essa casa. Ah, mas é isso. E tem os gatilhos que a gente não deve usar, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu falo, gente, às vezes a gente fala umas coisas que a gente não deveria falar, né? Tipo, eu já fui a corretora que falou coisa que não precisava, já fui a corretora que não falou o que deveria. A gente vai aprendendo. Claro. Mas recentemente eu estava mostrando uma casa, até uma casa que os meninos foram... A gente gravou o Marshmallow lá. E a casa, ela tem uma área que é como se fosse um jardim de inverno e tem uma fonte, assim, para colocar umas carpas e tal. E os proprietários me contaram que eles gostavam de colocar umas cadeiras ali para ler. Só que tava uma ventania no dia e eu falei para a cliente carioca, morrendo de frio, e eu falei para ela, olha aqui, né, tem um espaço, você pode sentar para ler um livro. Ela, credo, com esse vento vai voar todas as páginas do livro. Só que assim, naquele momento não foi nada demais, porque a gente deu risada. Mas assim, porque era uma família que eu estava atendendo já fazia um tempo, então a gente tinha até uma certa liberdade para brincar. Sim. Né? E foi uma coisa assim para dar risada. Mas talvez se eu tivesse falado isso para um outro cliente que de repente é mais sério ou que não gosta nem de ler. Sim. Então assim, a gente tem que o tempo todo se como é que é? Se autoanalisar, sabe? Tipo, fazer um check-up, assim, igual nos treinos de corrida. Eu tô correndo assim, curvada, eu falo, peraí, deixa eu fazer um check-up, ver se eu tô ereta, se eu tô com a respiração em ordem. É a mesma coisa, porque às vezes alguma coisa que você fala pode ser um gatilho negativo também, né? E quais são, assim, de forma resumida, quais são os gatilhos, assim, negativos, né? Você consegue passar pra gente alguma coisa? Gatilho negativo o quê? Da pessoa sentir... o que não usar. Ah, o que não usar? O que não falar, o que não usar. Não sei se é alguma expressão, algum comportamento. Ah, Lê, eu não tenho, assim, nada... eu trouxe o da escassez porque é o que vem na minha cabeça, assim, de falta de transparência, esse tipo de coisa, né? Mas tem alguns que funcionam muito no e-commerce, mas eu acho que eles não se aplicam. Mas gatilho é qualquer coisa que, na verdade, assim, a definição, né, de um gatilho mental, além de... para venda, né? Eu não tô falando para vida pessoal, porque daí são outras coisas. Mas, assim, para venda é qualquer coisa que vá fazer a pessoa comprar. Então, é qualquer coisa que você possa falar para estimular aquela venda. Só que as pessoas falam que usar gatilhos mentais só para vender é aquilo que eu falei. É uma coisa extremamente tratando a pessoa como um número, é só para vender. Então, é você usar a antecipação. Antecipação é quando você... enfim, acho que eu não vou expandir aqui que vai sair do tema, porque é online. Mas a escassez, você falar que se você ficar sem, você vai se arrepender, que você precisa daquilo, são coisas que não são verdades. Então, você usa aquilo para estimular, para fazer a pessoa comprar. E então, assim, numa casa, poderia ser muitas coisas de você falar, por exemplo, só o valor tá bom, e que seriam mentiras, não seriam verdades, só para fazer a pessoa comprar. Então, olha, nossa, mas essa casa, na verdade, ela tava 3,5, agora tá 3, é oportunidade única.
Então, são coisas que estimulam a compra, mas assim, é totalmente sem conexão, é só para você realmente vender. E daí que entra o ponto. Você quer vender, você quer bater meta, ou você quer criar relacionamento, criar proporcionar conexão. uma boa experiência, Sim, né? proporcionar uma boa experiência, porque daí isso vai te dar muito mais retorno no futuro, a longo prazo, do que uma venda só concretizada. Legal. E a gente trazendo um pouco para o universo online, digamos assim, as redes sociais. O meu Instagram, ele não é para vender, assim, eu evito postar imóveis, assim, eu não quero que ele seja uma vitrine de imóveis. Eu quero, assim, que a pessoa, como tem acontecido, graças a Deus, acho que eu tô conseguindo, eu tô chegando no meu objetivo. Eu quero ser lembrada como corretora. Pensei numa corretora, pensei na Letícia. É isso que eu quero. Eu vi o balão da Remax, eu lembrei da Letícia. É isso que eu quero. Mas eu estava pesquisando sobre gatilhos de vendas outro dia também. Eu até anotei umas coisas aqui que eu já tinha anotado de insights para fazer post e tal. Você postar que você é uma autoridade. Tipo assim, você fazer provas sociais do que você vende. Ah, sim. Eu já postei muito imóvel vendido no feed. Eu decidi que eu não vou mais postar o imóvel vendido no feed. Eu não sei nem se eu tô fazendo certo. Porque pra mim dá um ar de arrogância e... Não arrogância, mas assim... sei lá, sabe como parece que é meio exibido, assim, não sei. Só que em contrapartida, pro cliente proprietário, que é o meu foco, né, por conta da modalidade de trabalho que eu executo dentro da Remax, que é um contrato de representação, ele é o meu foco. Então, pra ele... É importante que chegue que eu vendi, que eu peguei um imóvel, vendi em 30 dias, eu já vendi um terreno em 48 horas, eu coloquei uma placa lá e a pessoa passou, viu e comprou o terreno. Sim, você está mostrando seu resultado. Exato. Mas até que ponto isso é um gatilho? Assim, eu acho muito difícil a gente conseguir prever, porque quando a gente fala de rede social, a gente está atingindo pessoas de vários estilos, que têm várias histórias, né? E eu acho que muita coisa a gente traz das nossas vivências, né? A gente acaba trazendo para os nossos negócios, para a forma como a gente gosta de ser lembrado, atendido. Então, assim, nas redes sociais, existe algum gatilho que a gente deva usar ou não deva usar? Ou é difícil prever? Isso que você falou, eu nem considero como gatilho, tá? Eu considero como uma prova social mesmo. Uma prova social mesmo. É uma prova social, e isso é de prova social. Clientes falando bem de você, pessoas te indicando, é tudo que as pessoas veem que o seu trabalho funciona com base no que os outros falam. Então, é um depoimento de um cliente seu falando, nossa, olha, eu indico muito, porque gostei desde o começo do processo, então você pedir depoimentos para clientes seus, clientes satisfeitos. Então, isso, os depoimentos, a prova social, outras pessoas falando de você, e inclusive você postar que você vendeu uma casa em tanto tempo, sim, eu não considero um gatilho, tá? Você só tá mostrando o resultado que você gerou. E isso é importante, as pessoas precisam entender o que o seu serviço vai proporcionar para elas. Isso não é gatilho. Eu enxergo o gatilho como uma coisa mais negativa, sabe? Porque... Que vai despertar algo ruim. Que vai despertar angústia, ansiedade da pessoa, por exemplo, querer, como eu falei, da pessoa querer comprar, porque aquilo despertou um desespero nela. Nossa, preciso comprar logo. Ou, entendeu? É outro... Você só mostrar que o seu trabalho, que você entrega e que o seu trabalho é bom, isso não é gatilho. Isso é só você tá dando um empurrãozinho para ele e falar, nossa, então acho que eu vou fechar o contrato com ela mesmo, porque eu acho que ela manda bem. Entendeu? Ótimo. Eu enxergo diferente um pouquinho. Então, vou repensar. Não, por sinal, naquele meu caminho da conexão lá que eu falei para você, no final, que é o da decisão da compra, da conversão em si, que você transforma a conexão em conversão, é muito importante a prova social. Então, quanto mais depoimento, talvez você não precise necessariamente ficar postando um monte de casa vendida. Sim. Mas talvez, sabe uma coisa que é muito legal também, que vai humanizar e que vai conectar muito, é você mostrar o processo. Sim. Sabe, quando você vai mostrando, olha, tem essa casa à venda tal, e daí na hora que você vender, e não só você colocar isso como, nossa, olha como eu sou boa, consegui... sempre contar uma historinha, Exato, né? E não é nem... mas usa o storytelling também, mas assim, você mostrar para as pessoas que, olha, eu consegui, olha tudo que eu fui construindo com o cliente, não sei o que, deu certo, a gente conseguiu mostrar como uma conquista.
Sim. Porque daí mostra que você tá indo junto com o cliente também, que não é você que é boa. Não, a gente fez um trabalho, olha que legal. E isso vai fazer as pessoas terem mais interesse também, porque vão ver que tem um relacionamento e ali. até assim, a estratégia de trazer um caso ou outro aqui para o podcast é justamente isso, porque tem umas... E assim, é claro que tem cliente que é muito reservado e eu não tenho um grau de intimidade, eu nem peço. Então, às vezes eu compartilho um case, mas eu não falo sobre qual imóvel é, ou sobre... eu já vendi um imóvel de uma família importante de Vinhedo e eles me pediram para manter sigilo. Então, eu não pude fazer. O imóvel foi vendido em 15 dias, eu não pude fazer nenhuma propaganda e eu entendi. Porque eles não queriam placa, não queriam nada, e eu entendi, eu tenho que respeitar, o cliente não quer. Mas foi o único até hoje. Né? E os clientes com quem eu me conecto, que acabam virando meus amigos, que eu tô na casa deles comendo pizza, eles na minha, filho brincando junto, tem uma história. E eu acho muito bacana abordar isso. Eu acredito sim que isso conecta. Sim. Né? Até porque... eu gosto de mostrar o formato que eu trabalho, né? Com respeito, assim, com empatia, pelo menos eu procuro trabalhar dessa forma. E as próprias histórias, elas mostram isso, né? Como aconteceu durante a jornada. E nada como ouvir do próprio cliente. Porque uma coisa é eu falar, né? Eu sou isso, eu sou... Sim. Mas o que o meu cliente está percebendo e o que ele está dizendo ao meu Exatamente. respeito. E isso é o mais valioso, assim, dos marketings que tem. Ah, com certeza. Com certeza, porque é uma indicação já, assim, a pessoa já tá falando, olha, dá para confiar no trabalho dessa pessoa, né? Com certeza, não, é super importante. É aquilo que a gente falou, né? Assim como às vezes eu gosto de pesquisar o meu cliente, até para ver onde eu estou pisando, às vezes você vai olhar no LinkedIn, porque isso também te dá ferramentas, né? Você vai saber quem é. Às vezes eu falo, nossa, tipo, a pessoa super importante, tem um cargo X ou Y. Eu já sei até como eu vou me comunicar, até entra na questão da roupa. Eu nunca pensei na questão da roupa. Estou ouvindo aqui pela segunda vez, ouvi da Paloma, achei muito legal. Eu sou bem básica para me vestir, assim, não uso nada espalhafatoso, mas me preocupo, sim, na linguagem que eu vou usar. De repente, são coisas simples, né? Sim. Eu estou falando aqui do cliente comprador, que muitas vezes entra o lead para mim, mas o cliente vendedor, vou te dar 2 exemplos aqui, de como é que eu faço a abordagem, que eu acho que você pode comentar sobre, que pode ser bem bacana. Quando eu vou fazer a visita da captação, por exemplo, como eu trabalho num outro sistema, para mim uma captação não é simplesmente um produto, que eu vou lá, tiro foto do meu celular ou recebo a foto do proprietário e posto, né, e vou divulgar, vou gerar um link. Eu vou até o imóvel e o meu objetivo na primeira visita é sim conhecer o imóvel, mas eu vou com o foco em me conectar com o cliente proprietário. Então, geralmente, eu separo de 2 a 3 horas para essa primeira visita. E eu vou conduzindo a conversa. E são coisas... A gente se conecta com coisas muito simples, que aí eu acho que entra a questão da simplicidade. E essa última casa que eu vendi, eu entrei na sala e eu adoro presentes afetivos, me chama atenção. Presentes diferentes, né? E aí eu vi um quadrinho na parede da sala que tinha várias digitais de dedinhos assim coloridos. Era uma árvore, então cada dedinho era uma fruta da árvore. E me chamou a atenção. E eu sempre deixo o proprietário à vontade para me mostrar a casa como ele quer. Porque ele pergunta para mim, o que você quer ver primeiro? Não, por favor, me mostra você a sua casa. E aí eu vi o quadrinho, eu falei, nossa, que lindo, o que é? Tinha uma data embaixo. Ela me falou, então, meu irmão me deu de presente esse quadro quando a gente inaugurou a piscina da casa. Estavam todos os meus familiares, as pessoas mais importantes da minha vida estavam aqui. E cada dedinho é uma pessoa que estava aqui. Ai, que incrível. Muito incrível. E aí você percebe que assim, eu me interessei pela história dela. Falei, nossa, que legal. E assim, às vezes os clientes também perguntavam e eu sabia contar a história. Sim. Essa é uma delas. E a outra, eu fui visitar uma casa de alto padrão, o cliente tinha uma adega dentro da casa, e eu vi ali eu vi muitos vinhos, miolo, assim, agora eu não lembro, era miolo alguma coisa, o vinho. E eu lembro que eu anotei isso no meu celular, porque eu falei, putz, se um dia eu vender a casa desse proprietário, eu quero dar esse vinho de presente para ele. Por quê? Porque eu perguntei, falei, nossa... Você curte esse vinho, né? E achei bonito, porque tinha uma caixa de madeira estampado lá, miolo e tal. Ele falou, Letícia, é meu vinho preferido. Eu compro esse vinho de caixa. Muito bom, tarará. Aí já anotei lá no meu caderninho. Falei, cara, ele gosta desse vinho. Então imagina que legal, é o vinho preferido dele. Sim. Talvez ele nem precise que eu dê um vinho daquele para ele. Mas só o fato de eu lembrar que aquele vinho é o preferido dele, matou. Sim, mostra o cuidado, sim. Então são, né, eu acho que é muito simples você conseguir. Sim. Porque aí
o cliente te conta a historinha do quadro, daqui a pouco ele tá te contando a história da vida dele, daqui a pouco ele tá te contando por que ele quer vender aquele imóvel. E ele abre, às vezes, até uma situação de dor que ele tá vivendo. Sim. Porque nem sempre a transação imobiliária é um momento de júbilo, é um momento feliz. Sim. Às vezes tem um divórcio, às vezes tem um óbito, né? A pessoa não consegue dar conta de morar, de sustentar aquela casa sem o cônjuge dela, não vou falar que homem e mulher, né? Mas assim, é muito, muito rico isso, porque você consegue, e aí o cliente começa a te dar, você se conectou, ele vai te dar todas as informações que você precisa. Aí depois você só tem que, assim, eu falo, eu entro no carro, às vezes eu gravo um áudio pra mim mesma. Manda pra você mesmo, eu faço falando isso. tudo, ou eu tento anotar tudo, assim. Antigamente eu andava com o caderninho na mão. Hoje eu assim, eu não tô curtindo muito, porque eu acho que às vezes o cliente fica constrangido, então eu É que você entro no perde carro. um pouco o contato visual também, assim, né? Que é também muito importante. Muito importante, com certeza. E eu já tive um cliente que perguntou, nossa, o que você está anotando? Então, assim, a gente vai aprendendo, né? É sempre Sim, mas desafio. é que eu acho, Lê, isso que você está falando, é que você... Tudo isso, né, você mostra que você tem interesse. Sim. E você não tem interesse, aquilo que eu falo, na metragem da casa. Não, você tem interesse no cliente, você tem interesse na vida dele. E mostra, isso cria o quê? Laço de proximidade. Aí a pessoa vai começando a se soltar, vai começando a ganhar. Então, enfim, isso vai construir o relacionamento. Porque relacionamento... Tudo bem, tem gente que a gente se encontra de primeira, já parece que você conhece a pessoa há anos. Mas, assim, ainda mais uma relação, né, de cliente, é uma coisa que você vai construindo. E você conseguir pegar esses ganchos, perceber o que é uma coisa importante para ele, isso é uma palavra muito importante, também. É mostrar que você se importa. Isso é muito importante. Não é, eu me importo dele ficar satisfeito. Não, você se importa com ele, com o sentimento dele, com a vida dele. Isso conecta, porque é isso, você observou um detalhe e você mostrou que você se importava, não é só, tá, que legal. Não, aquilo gerou uma conversa. E nós somos seres sociais, né? Todos nós temos essa necessidade, algumas pessoas são mais fechadas, mas nós somos seres sociais. A gente foi feito para se relacionar mesmo, então... quando você percebe que alguém tá te dando importância, tá dando importância pro que você sente, você se abre mesmo. Sim. É muito especial. Sim. Né? Bom, Lê, eu quero te fazer uma pergunta, a gente tá chegando aqui no final. Tá. O que é sucesso para você? Qual é a sua definição de sucesso? Você tem uma trajetória super legal, mas assim, o que é hoje, assim, quando você olha para sua trajetória, eu imagino que você ainda quer conquistar muito mais, pelo que a gente já conversou, né? Mas assim, o que é o sucesso para você? Porque a gente relaciona muito o sucesso ao dinheiro. Sim. Né? E nem tudo é dinheiro, que são as moedinhas que eu falo. Eu adoro falar dessas moedinhas. Algumas são palpáveis, que é o dinheiro. O dinheiro compra muitas coisas, conforto, viagens, um plano bom de saúde, tudo mais. Sim. Mas tem outras coisas que são prazerosas pra gente, que são as moedinhas que não são palpáveis, mas que têm muito valor. Sim. Né? Então, só assim, um resuminho do que é sucesso para você. Eu ia falar isso que você falou. Sucesso, para mim, eu já desvencilhei há um tempo. Sucesso tanto de dinheiro, como do profissional. Porque também a gente sempre pensa, né? Sucesso profissional. Então, para ter sucesso, eu preciso ser isso, isso, isso na minha vida. Né? A gente, assim, almeja, tá nessa posição, ter conquistado isso, isso, isso. Mas, para mim, sucesso é a gente conquistar o que o nosso coração quer e não o que a gente precisa. E não conquistar nada pelo que você quer que os outros percebam de você. Porque eu acho que tem isso também. A gente, às vezes, quer conquistar o sucesso para ser reconhecido, para as pessoas nos verem, mas não, acho que o sucesso a gente tem que internalizar um pouco mais isso. Porque quando eu percebi, inclusive, isso, né? Porque me falavam, mas você não quer crescer com a sua empresa, com a minha marca? Tem muito potencial, tem gente que gostaria de entrar, você poderia ter sócio, não sei o quê. Eu falei, então, mas isso para mim não vai ser sucesso. Sucesso para mim hoje, eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque eu consegui atingir o sucesso que eu queria. Eu queria ser autônoma, eu queria ter liberdade de horário total, liberdade de trabalhar do jeito que eu gostaria. E eu estou conseguindo ter isso, né? geográfica, tudo. Se eu quiser mudar de país amanhã, eu posso, da forma que eu trabalho. Você consegue executar o seu trabalho, então, assim, eu consegui ter esse sucesso. E eu ganho menos dinheiro do que eu ganhava com a marca. Então, assim, o sucesso realmente não é financeiro. Não é só. Não é tudo sobre dinheiro. Não é tudo. Né? Assim, o dinheiro, claro, a gente precisa dele, a gente vive no mundo capitalista, a gente vai precisar dele sempre. Sim. Mas, assim, não é ele que vai... É um mote meio, assim, um jargão. Não vai trazer felicidade? Não traz mesmo. Dinheiro não traz. Então, assim, e sucesso... A gente adquirir o sucesso na vida está extremamente ligado a ser feliz, né? Assim, e eu acho que
não é um marco. Eu acho que, assim, eu não coloquei um marcozinho, assim, quando eu atingir isso, eu vou ter sucesso. É sensação, é sentimento. Na hora que você se fala, nossa, era isso. Não tem nada assim, grandioso, não, é muito mais simples. E mais uma vez a gente fala da simplicidade, Exato, né, Lê? é muito que as mais coisas, simples. né, muitas coisas moram na simplicidade, né? Que legal. E, bom, a nossa perguntinha final, que eu sempre faço aqui para os convidados, é casa e sentimento, né? A sua casa, qual é o sentimento que ela te traz? Quando você abre a porta, assim, que você entra. Isso é muito fácil. É aconchego. Aconchego. Nossa, estão falando muito isso É aqui. que eu morava numa casa totalmente não aconchegante, moderna, estruturada e tudo mais. Tinha muito preto e agora eu moro numa casa de madeira. É linda, né? Pequenininha, toda. Então, assim, é muito aconchego mesmo. Ai, que legal. Lê, mais uma vez, obrigada. Adorei a conversa. A gente tem muitas coisas para trocar de ideia ainda, né? Para desenvolver. Tem, o assunto não para. Obrigada e sucesso para você. Obrigada. Para você também. Beijo, gente. Tchau, até o próximo. Tchau. Olha para várias câmeras diferentes.